Estamos aqui de volta para mais uma atividade do nosso curso Consórcios Públicos, Características e Desafios. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito querida, muito importante no cenário de consórcios públicos do Estado de São Paulo, que é a diretora executiva do CIVAP, Aida Françoso. Tudo bem, Ida? Tudo bem, Marcela? Prazer estar com vocês, tá? E um prazer enorme falar de consórcios. Muito bem. Ida, eu queria que você contasse brevemente a história do CIVAP e qual o número atual de municípios. Sim, o CIVAP nasceu como uma associação de municípios, né, de direito privado, em 1985, né? Então, um consórcio bastante maduro, né? Os prefeitos à época, eles tiveram esse insight, né, de poder fazer um serviço compartilhado, né, sobre análise das terras, qualidade do solo, né? E era um serviço muito caro na época para o município só fazer toda essa despesa sozinho. Então, eles tiveram essa ideia de se associar, mesmo que, né, uma associação de direito privado na época, né, nós não tínhamos os consórcios públicos, mas eles viram que o resultado foi bastante positivo e eles tiveram essa continuidade, né, do consórcio, da associação, que foi até 2005, 2006, já quando se começou a estudar a possibilidade de um consórcio público. Então, é um consórcio bastante consolidado. Somos em 41 municípios, Marcela. Que beleza, Ida! Começou com quantos? Nós começamos com 11, né, lá em 85, né? E aos poucos ele ficou, por um tempo, ele ficou adormecido, sem nenhuma atividade, né? Mas aos poucos, né, ele foi se transformando e os municípios foram se interessando pelo trabalho, né? Porque daí vieram outros interesses das localidades, né, do território. E isso, o consórcio foi crescendo cada vez mais. Mas, ultimamente, nos últimos 5 anos, é que a gente viu, 5, 6 anos, um incremento bastante grande de adesão dos municípios de várias regiões diferentes, né? Regiões administrativas, Marília, Ourinhos, né, Prudente, a Bauru, né? Nós temos cidades aqui a quase 300 quilômetros da sede do nosso consórcio. Que beleza, isso é a força do trabalho, viu, Ida? Seu e da equipe e do apoio dos prefeitos também, né? Eu queria saber como que foi a constituição do grupo que trabalha com você, do seu quadro de recursos humanos, como que vocês estão hoje? A gente sabe, nós já sabemos que podem ser, no começo, servidores cedidos, mas com o consórcio ganhando musculatura, faz a seleção pública e acaba constituindo um quadro próprio, né? Sim, o consórcio, no começo, é claro, ele tinha um funcionário cedido, né, e o outro era do próprio consórcio, né, começou com 2 pessoas. Hoje nós somos em 10, é um quadro bastante enxuto, até muito enxuto, né, para as nossas necessidades, né, mas a gente consegue dar conta, por enquanto, de todas as demandas, né. É claro que, assim, a pandemia nos trouxe muito essa necessidade de transpor algumas barreiras que nós temos, as barreiras tecnológicas. Então, acho que agora nós começamos uma nova fase, pensar numa fase de preparação para esse novo tempo. Mas nós somos em 10 funcionários aqui, concursados e também de livre nomeação, né? De acordo com o nosso protocolo de intenções, nós temos que concursar, seguir todos os preceitos aí da administração pública, prestar conta para o tribunal, enfim, eu sempre falo, o CIVAP, o consórcio público, é uma grande prefeitura, né? É uma grande prefeitura, só que ao invés de ter um prefeito, né? De uma grande prefeitura, tem 41 prefeitos, né? Então, acho que está aí o nosso grande desafio, né? Mas é um quadro bastante enxuto, bastante interessante, é um pessoal bastante preparado, né? E a gente foi, assim, aos poucos, conforme as nossas necessidades, nós fomos
trazendo pessoas que tinham um conhecimento já, né, preparadas para esse grande desafio que nós temos aqui de um consórcio multifinalitário. Muito bem. Falando em desafio, eu sei que vocês deram aí nos últimos tempos esse passo que é um desafio de fazer compras compartilhadas, que a gente percebe que tem muito interesse pela economia gerada, notadamente na área da saúde. Muitos que fazem compras em educação também relatam com uma economia grande nas compras da educação. Eu queria que você falasse um pouco, então, desse desafio que vocês encararam de fazer as compras compartilhadas. Na verdade, talvez esse foi o nosso maior grande desafio, né? E ouvindo muito, né, os prefeitos, as necessidades, durante as reuniões, né, nas assembleias que a gente realiza aqui, a gente ouvia muito essa necessidade deles, a dificuldade que eles tinham, não só na economia, Marcela, mas também das próprias comissões de licitação, muito município pequeno, que muitas vezes não contava com pessoal capacitado para fazer certos tipos de licitação, né? E a questão dos orçamentos, que é uma parte bastante complexa, demorada, né? Então, a gente foi estudando de que maneira que a gente podia resolver, na época, o que foi colocado esse desafio para nós, foi uma licitação de serviço, prestação de serviço de manutenção de iluminação pública. Foi a nossa primeira licitação consorciada, né? Em 2009, eu acredito, né, que foi a primeira licitação consorciada do Brasil. Eu não tenho conhecimento de outra que teria sido feita antes, né? Foi, assim, um sucesso total, porque a gente conseguiu diminuir 70% do valor que estava sendo proposto para os municípios, né? Principalmente pela economia de escala, né, Ida? Sim, sim, sim. E também a possibilidade que você dá para a empresa para ela poder investir, né? Porque para fazer um atendimento de uma cidade é uma coisa, para você fazer o atendimento de várias cidades, você precisa de mais equipamentos, você precisa de uma estrutura interessante, boa, que vai prestar um serviço de qualidade. E para isso você precisa ter uma previsão, um planejamento, você já sabe que você vai receber aquele recurso, você tem como investir, então a empresa tem como te dar isso, um bom resultado no preço que ela vai fazer o serviço. Então, foi um sucesso total já em 2009 e depois disso nós não paramos mais, Marcela, né? Então, isso foi um sucesso muito grande e começaram a vir as demandas e o Tribunal de Contas que vinha auditar também ficava surpreso, porque eles nunca tinham visto, né, esse tipo de compra, né? E também começaram a tomar conhecimento disso, começaram a gostar muito, fizeram um evento até pouco tempo para divulgar, um dos modelos do evento foi um edital nosso aqui do CIVAP, né? Hoje a gente faz aí, os 41 municípios participam, nós temos 3 municípios grandes, que isso que é um interessante, né, Marcela? Porque o município grande tem um volume grande, né? Então, ele abraça os municípios pequenos, né? E se beneficia também, né, da economia, mas também ajuda muito os pequenos municípios, né? E A até região. sim, a região cresce como um todo, né? Então, acho que esse é o grande resultado, né? Então, muito interessante. Hoje nós licitamos aqui desde medicamentos, todos os medicamentos, insumos de enfermagem, de diabetes, agora os testes rápidos, né, do Covid, todos os EPIs, olha, enfim, o que vocês pensarem, imaginarem, nós estamos soltando agora a nossa terceira licitação de lâmpadas LED e material de implantação de lâmpadas, de iluminação de LED. Já é a terceira licitação nossa, com grande sucesso, né? Kits de alimentação escolar, itens da merenda escolar, material escolar, asfalto, equipamentos, ambulâncias, o que vocês pensarem, imaginarem,
a gente licita aqui, máquinas pesadas, né? Então, a nossa equipe aqui não para, licitação o ano inteiro. Até quem tiver curiosidade, entra no nosso site www.civap.com.br, na aba licitações, pode entrar lá e ver o grande volume de licitações que a gente faz, né? E uma observação rapidinho, Marcela, sobre como a gente faz aqui, né, as licitações e como a gente valoriza os profissionais, os gestores dos municípios. Ida, importante essa sua menção, porque muitas vezes pode passar a impressão de que o consórcio veio substituir as prefeituras. E não é nada disso. Na verdade, é uma parceria que se realiza para potencializar, para melhorar os serviços públicos. Fala um pouco sobre isso para nós. Sim, essa é a parte que eu mais gosto, Marcela, e que mais me empolga, e que mais me traz assim uma grande satisfação na questão dessa parte das licitações consorciadas, porque a gente acaba envolvendo todos os gestores da administração, todos, desde as comissões de licitação, né? Cada comissão tem um representante aqui dentro, num grupo de WhatsApp. Eles têm um grande grupo de WhatsApp com cada representante de cada prefeitura. E o consórcio não é ele que diz que material que ele vai comprar ou quais os itens, qual é a necessidade, não. Isso nos é trazido até o consórcio ou pelos prefeitos, né? Mas eu digo para você que a maioria das necessidades, elas são trazidas por quem realmente enxerga a necessidade do município, são os gestores, né? Então, ou seja, pela Câmara Técnica da Educação, através dos gestores da educação, através dos gestores da saúde, enfim, do meio ambiente, de obras, né? O próprio corpo jurídico, quando necessita de capacitação da nossa escola de governo e assim por diante. Então, o nosso termo de referência é trazido e é elaborado pelos gestores das prefeituras, técnicos das prefeituras. Por exemplo, eles nos relatam muito, né? Os dentistas, por exemplo. Alguém pensou nesse profissional, valorizar esse profissional, deixar ele escolher o material que ele quer, o melhor material para ele, né? Trabalhar. Então, nós vimos que havia necessidade. Montamos esse grupo de técnicos aqui. Então, temos o grupo do dentista, que faz toda a descrição do material, dos equipamentos. Então, o termo de referência é por conta deles, a qualidade, eles que montam a comissão para avaliar, né? Para fazer avaliação do que vai ser comprado, reprovam ou não a qualidade. Então, isso acontece com um grupo, nós trouxemos nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos. Hoje, Marcela, para você ter uma noção do grande trabalho que envolve uma licitação consorciada, nós temos praticamente hoje aqui 500, entre gestores e técnicos de prefeituras, 500 pessoas que fazem o trabalho para nós, o trabalho técnico compartilhado, a valorização. Isso eles vêm, né, não só para participar da licitação consorciada, mas eles se juntam, trocam experiências, ideias, tiram dúvidas, né, dão sugestões de cursos que nós contratamos profissionais, compartilhamos e rateamos o custo, que não fica praticamente nada para cada um. Enfim, olha, é muito, mas muito gratificante esse trabalho. Olha, assim, eu diria que se eu tivesse que me desligar um dia do consórcio, eu acho que seria, assim, o mote principal do meu trabalho. Eu acho que essa valorização dos profissionais das prefeituras, que muitas vezes eles não são vistos, né? O seu trabalho não é valorizado, não estou generalizando, né? Mas a gente procurou ressaltar, para nós ajudou bastante, né? E também a valorização deles, e eu tenho certeza que a qualidade de todo esse trabalho que está sendo feito chegou lá na ponta para a população. Muito bem, Ida, é verdade. O pessoal das prefeituras, eles têm um trabalho silencioso e crucial, eles que fazem acontecer a gestão pública, né? Eu queria que você falasse um pouco, Ida, sobre essa relação com os outros consórcios, essa rede que acontece
com, com esse diálogo que é mantido, né, de apoio, de dúvidas, a gente sabe que nenhuma pessoa vive sozinha. E muitas vezes a gente tem a impressão que os municípios podem ser sozinhos. O consórcio veio para mostrar como uma vida em cooperação é muito mais potente, tem muito mais condição de bom desenvolvimento das políticas públicas. Então, fala um pouquinho aí desse diálogo com os consórcios. Sim, acho que da mesma forma que os municípios já não conseguem mais ficar sozinhos e resolver os seus problemas sozinhos, né? A gente também aqui como consórcio, né? E acho que todos eles sentiram essa necessidade de se unirem e compartilharem, né? Suas angústias, seus anseios, né? Compartilhar experiências, né? E nós tivemos há 4 anos atrás aí uma brilhante ideia de formar uma rede de consórcios, né? Já baseado numa rede que a gente tinha de educação. Nós fazemos aqui um grande trabalho na educação e também, né, quando chegamos ao final do nosso convênio com o Itaú Social e a capacitação dos nossos gestores e a gente viu o resultado, nós começamos a refletir, né? Puxa vida, nós tivemos esse privilégio, mas a gente não quer crescer sozinho, a gente quer compartilhar. E com essa ideia, a gente começou a montar uma rede na área da educação. Hoje já somos em vários estados, enfim, uma experiência maravilhosa. E a mesma ideia nós transportamos para os consórcios públicos, e isso deu muito certo, né? Tirando também o bom relacionamento que nós temos aqui com os consórcios da nossa macro-região aqui, né? A gente tem uma rede de consórcios públicos, hoje, assim, o número exato não sei, mas uns 220 consórcios públicos do Brasil inteiro. O nosso presidente é o Vitor Borges, que é do consórcio de Barretos, né? Uma pessoa muito, mas muito atuante, que nos conecta, né, com todos os consórcios brasileiros, ministérios, né? Então, todos os dias, praticamente, nós temos a agenda da rede, né, com várias e muitas ideias levamos aos ministérios, né, pertinentes ou da área que nos interessa, para que a gente possa dialogar, propor, enfim, muito, mas muito interessante. Olha, eu falo assim que a gente mal dá conta de acompanhar o grupo e a gente fica muito feliz, porque a gente acompanhou a elaboração da lei dos consórcios públicos, né? Acompanhou todo aquele processo e a gente vê hoje o resultado, né? Dessa grande rede que nós temos no Brasil, né, Marcela? Então, ver o nosso país crescendo e se solidificando nessa parte da colaboração é uma coisa fantástica, muito gratificante. Muito bem, Ida. Olha, eu poderia ficar conversando aqui muito tempo com você, mas nós já vamos chegando ao final. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem para os nossos alunos, para esses que estão participando do curso Consórcios Públicos, Características e Desafios, como uma mensagem final, e já deixo aqui o meu agradecimento pela sua participação. Eu que agradeço, Marcela, essa oportunidade, né, de estar falando com os alunos, né? Também gostaria de falar que sou professora de formação de Química, Física e Matemática, né? Não sou advogada, né? Sou uma grande entusiasta da colaboração, né? Gosto muito do tema dos consórcios, eu acho que o consórcio público é uma grande ferramenta, né, da gente poder resolver os nossos problemas. O nosso lema do CIVAP é sozinho o problema é seu, juntos ele é nosso, né? E é muito mais fácil a gente resolver um problema juntos, né, do que você estar sozinho. Então, que os municípios, eles procurem, né, se não ainda não existem consórcios na região, né? Tem excelentes modelos de consórcio no Brasil inteiro, né? E que se associem, né? Os consórcios, eu acho que é uma ferramenta fantástica para o crescimento, né? Ontem ainda participei de um evento de tecnologia, né? Nós temos que pensar em tudo isso, né? Porque hoje é uma ferramenta importantíssima, né?
Então, nós temos que estar preparados para isso e, muitas vezes, os municípios, principalmente os municípios pequenos, não têm condições, né? Eu diria que até os municípios de médio porte têm grande dificuldade. Então, vamos nos unir, vamos cooperar, né? E vamos avançar, Brasil. Muito bem. Obrigada, Ida. Um abraço. Abraço.